Com a chegada do frio, o consumo de vinho aumenta consideravelmente. Você sabia que 90% da produção de vinho brasileira vem do Rio Grande do Sul? Os brasileiros consomem uma média anual de 1,8 litros por cidadão, enquanto na França, a média é de 40 litros. Bem compreensível essa diferença, já que a França ostenta a reputação de possuir alguns dos melhores vinhos do mundo, e muitos vinhos franceses são classificados pela região em que suas uvas são cultivadas. Quanto às classificações, os vinhos podem ser classificados em vinho de mesa ou vinho fino. O vinho fino é aquele produzido com uvas da espécie Vitis vinifera, que produzem normalmente frutos mais doces que as demais. É a espécie mais cultivada na Europa, porém, corresponde somente a 20% da produção brasileira. Elas são cultivadas através do sistema de espaldeira, e em 1 hectare de plantação se produz de 5 a 10 mil uvas. Com o passar dos anos, através de melhoramento genético, essa espécie originou dezenas de variedades denominadas castas ou cultivares. Vinho de mesa é aquele produzido com uvas de várias espécies, principalmente da Vitis labrusca, que são cultivadas, sobretudo, em países da América. São produzidas com o sistema de latada de plantio, conhecido como parreiral. Os frutos dessa espécie não são doces como os frutos da espécie Vitis vinifera, porém, é mais produtiva. Em 1 hectare, podem ser colhidos até 20 mil uvas. Por esse motivo, as uvas dessa espécie são utilizadas normalmente para a produção de sucos, passas, geleias ou para o consumo do fruto in natura, além, claro, do próprio vinho de mesa. Outra classificação refere-se a termos dados aos vinhos para mostrar sua qualidade e complexibilidade de produção. São eles: vinhos reservados, vinho criança, vinhos de reserva e vinho grão-reserva. Os vinhos reservados são aqueles mais fáceis de se produzir e são produzidos em maior escala. Contudo, tais vinhos apresentam boa qualidade. Normalmente são, também, frutados e fáceis de beber. Os vinhos criança têm, em geral, um sabor intenso e boa complexibilidade de aromas. Seu nome refere-se ao tempo de maturação da bebida e aos cuidados no processo de elaboração, que apresenta etapas um pouco mais refinadas. O termo grão-reserva é destinado a vinhos mais complexos, ou seja, possui mais etapas de produção, leva mais tempo para ser feito e descansa por mais tempo. Os vinhos de reserva e grão-reserva são geralmente os que apresentam maior qualidade. Contudo, é preciso entender que o uso desses termos varia de país para país. Existe, no entanto, um consenso. Vinhos reserva são produzidos com uvas selecionadas e passam certo tempo armazenados em barricas de carvalho. E os grão-reservas são, em geral, o melhor vinho produzido pela vinícola. Os vinhos podem ser classificados, também, de acordo com o corpo, podendo ser leves, de corpo médio ou encorpados. Vinhos de corpo leve costumam ser vinhos jovens e frescos, com intensos aromas de frutas vermelhas, pouco tanino e acidez, baixo teor alcoólico e quase nenhuma persistência final na boca. Nos vinhos de corpo médio, é possível sentir seu volume, textura, equilíbrio e complexibilidade, e traz mais riqueza de aromas e persistência no paladar. Os vinhos encorpados são vinhos densos, intensos e persistentes na cor, aroma e paladar. Por fim, a classificação dos vinhos pode se dar pela variedade de uva utilizada e podem ser varietal ou assemblage. Os vinhos varietais são aqueles produzidos com no mínimo 75% de uma única variedade de uva. Por exemplo, um vinho só pode ter a denominação de Merlot se no mínimo 75% das uvas utilizadas eram da variedade Merlot. Já um vinho assemblage é aquele produzido com o corte de 2 ou mais variedades de uva.